Ansiedade é uma reação do organismo a situações percebidas como ameaças ou riscos, que estão para acontecer ou podem acontecer. Essa reação produz sensações físicas desagradáveis em diversos graus de intensidade, desde uma leve aceleração no coração até um pânico paralisante, que gela o corpo e deixa a respiração difícil. Aquele frio na barriga que dá antes de fazer uma apresentação no trabalho é ansiedade. O coração disparado quando o médico chama para contar o resultado de um exame que preocupa é ansiedade. O aperto no peito quando você lembra de uma situação difícil que vai enfrentar no dia seguinte, ou o corpo e mente acelerados quando você luta contra o tempo para entregar um trabalho, esses também são exemplos de ansiedade. Quando o seu cérebro percebe uma situação potencialmente ameaçadora que está para acontecer ou pode acontecer, ele ativa o sistema nervoso simpático, que deixa o corpo todo em estado de alerta e preparado por uma reação automática de autodefesa, uma reação instintiva, não pensada e muito rápida. O organismo tem um pico de energia que faz disparar o coração, acelera a respiração, aumenta a pressão e manda mais sangue para os músculos, entre outras coisas. E para quê? Para que tudo isso? Para que a gente possa se defender, lutar ou fugir. Pode parecer estranho que o corpo se prepare para lutar ou fugir do chefe quando ele chama para dar um feedback, ou da fatura do cartão de crédito que estourou e a gente não sabe como pagar. Mas vamos lembrar que esse sistema de autodefesa, do qual a ansiedade faz parte, existe há milhões de anos, desde quando os nossos ancestrais precisavam ficar espertos para enfrentar as ameaças da vida selvagem. As ameaças da vida de hoje são muito diferentes, mas o sistema de defesa continua o mesmo. E é bom que continue assim, né? Porque ainda hoje, no século XXI, nós estamos sujeitos a situações que põem em risco a nossa vida. Precisamos nos desviar de um carro que avança o sinal vermelho e vem na nossa direção, ou nos defender de uma agressão, ou ainda sair correndo de um tumulto na rua. Coisas assim acontecem, não é? E o mesmo sistema de autodefesa que nos mobiliza nessas situações também nos deixa espertos para evitar as ameaças subjetivas da vida, como problemas, adversidades, conflitos e etc. Agora, o que explica por que certas situações nos deixam um pouco agitados, enquanto outras fazem o corpo inteiro tremer e o coração parece que vai explodir de tanto bater? É a forma como o cérebro percebe a situação, o quanto ela é ameaçadora, e nisso está implícito o quanto somos capazes de controlar a situação. Algumas podem ser pouco ameaçadoras, outras mais, outras muito ameaçadoras, numa escala de vários graus. E isso pode ser diferente de pessoa para pessoa. Olha, o meu marido se sente ameaçado por lagartixas. Pois é, ele não dorme num quarto com uma lagartixa, e sou eu que tenho que espantar o bicho de lá. Por outro lado, ele cochila na cadeira do dentista. Não está nem aí para o que o dentista faz. E já eu começo a sentir ansiedade na sala de espera, quando eu escuto aquele barulho infernal do motorzinho. Vai entender, né? Por razões muito pessoais, o que provoca ansiedade em um pode não provocar em outro. Mas para todos nós, a ansiedade é a princípio benigna, benéfica, porque visa a nossa autopreservação. Vamos retomar a definição que eu dei agora há pouco e explorar outro aspecto dela. Bom, ansiedade é uma reação do organismo a situações percebidas como ameaças ou riscos, que estão para acontecer ou podem acontecer. Em outras palavras, ansiedade é um sofrimento por antecipação, certo? Às vezes, é a antecipação de uma situação que a gente sabe que vai acontecer. A consulta do dentista,
o feedback do chefe, a hora de saber o resultado de um exame, uma conversa difícil, a tensão antes de receber a sentença do juiz, por exemplo. O tempo corre, a situação que preocupa fica cada vez mais próxima e a ansiedade aumenta porque a gente sabe que aquilo vai acontecer e já começa a sofrer. Às vezes, é a antecipação de uma situação hipotética, imaginada pela nossa mente. Vamos supor que a empresa em que você trabalha está em dificuldades, ou talvez o seu ramo de negócios atravesse uma crise. O fato em si preocupa, gera ansiedade. E então você começa a imaginar desdobramentos dele. E se eu perder o emprego? E se o meu faturamento cai muito? E se eu ficar sem dinheiro? Eu não vou poder continuar pagando a prestação do apartamento, o aluguel? E se eu for despejado? Onde eu vou morar? Ao imaginar essas situações indesejáveis, o que você experimenta? Mais ansiedade. E olha que nem é preciso estar acontecendo uma situação difícil para a gente imaginar coisas ruins para a nossa vida, não é? Um dia a gente pode acordar noiado e, sem nem sair da cama, começa a pensar em problemas, desemprego, doença. Qual é o resultado de ficar pensando e pensando nessas coisas? Ansiedade. E o que a gente começa a perceber aqui? O papel da nossa mente na ansiedade. Por que imaginamos desdobramentos de uma situação difícil que estamos vivendo? Porque pensamos em coisa ruim, como se diz, mesmo quando está tudo bem? É porque queremos nos antecipar a possíveis riscos ou perigos e nos prevenir para evitar sofrimentos futuros. E, ironicamente, ao antecipar perigos e riscos, criamos o quê? Ansiedade. O nosso cérebro não distingue se as situações catastróficas que imaginamos são reais ou imaginárias. Para ele, tudo são estímulos. Se nas nossas divagações imaginamos ameaças potenciais, ele vai ativar o sistema simpático como se aquela ameaça estivesse realmente acontecendo. É uma grande ironia, não é? Antecipamos situações para nos prevenir do sofrimento e, ao fazer isso, sofremos por antecipação. Mas, enfim, isso acontece com todos nós. É da própria natureza do ser humano que tem uma mente divagante, poderosamente criativa e também sugestionável, por influência de outras pessoas, dos meios de comunicação, do mundo em que a gente vive. E esse mundo cada vez mais nos dá razões para estarmos ansiosos, infelizmente.